Olá, meus queridos irmãos, estudantes da Palavra de Deus, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja certo na sua vida. Mas se por um acaso você estiver triste, vamos estudar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o nosso alimento, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que tem nos sustentado através do Espírito Santo de Deus, que ele usa a palavra, não é verdade? Irmãos, semana passada terminamos o nosso estudo em Filipenses, e nesse nosso trimestre maravilhoso, nós finalizamos a primeira parte. Essa lição, o tema central da revista, fala sobre alegria e sobre suficiência. Cristo é a nossa alegria e a nossa suficiência. Então nós terminamos a primeira carta, que foi Filipenses, e falamos bastante sobre alegria, mas ficaria realmente incompleto, nesse caso, se nós não estudássemos também Colossenses. Uma coisa vem puxando a outra, não é verdade? E nessa carta nós vamos falar sobre a suficiência. Hoje é o primeiro dia em que nós estaremos dando início a esse breve, mas importante estudo sobre a carta aos Colossenses. Você que estuda através da revista, por favor, leia, dê um retorno também à nossa superintendência de Escola Bíblica Dominical e leia os textos diários e também leia o capítulo proposto, tá bom? Então hoje nós vamos, evidentemente, trabalhar com o primeiro capítulo da carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, me perdoem, e vai falar sobre Colossenses, nossa suficiência em Cristo. O texto básico está em Colossenses capítulo 1, versículo 1 a 12. E para ganharmos tempo, eu vou ler o versículo 3 e nós vamos ler um pedacinho dele, pelo menos até o 8, de 3 a 8 fica de bom tamanho. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Só nesse pequeno texto, né, você leia aí do 1 a 12, mas só nesse pequeno texto já tem informações importantíssimas. Nós vamos estudar hoje sobre suficiência em Cristo. Cristo é suficiente na sua vida? Essa pergunta eu faço para mim. Cristo é suficiente para a minha vida? E a resposta é sim, não é verdade? Bom, nós vamos ter uma mudança aqui de assunto, né? De alegria a gente vai para a suficiência, como eu já bem pontuei aqui para vocês. E nessa introdução que o autor faz aqui a esse estudo, antes dele você tem aqui o objetivo, reconhecer que somos dependentes de Cristo. Isso é fácil quando não se tem arrogância espiritual. Isso é fácil quando você vive na comunhão com o teu próximo, de maneira mais estreita, tá? Então nós vamos ver aqui, iniciamos hoje o estudo de Colossenses. E a cada dia precisamos mais estudar a Bíblia. Ela é a espada do Espírito, a arma indispensável para enfrentarmos as antigas e novas heresias doutrinárias que são introduzidas na igreja. Só com a palavra de Deus. Sem ela a gente não consegue combater isso não. Porque aí você vai ser guiado por sentimentos, por ventos de doutrina, por modismos cristãos e outras coisas mais. E aí a coisa vai ficar difícil. Então, se a gente não tem um padrão ético, uma peneira que realmente faça com que nós estejamos satisfeitos com o Senhor, invariavelmente eu estarei insatisfeito, triste,
mal alimentado, porque, na verdade, eu não consigo me deleitar na palavra. Então, a palavra ela nos fortalece, nos prepara para a batalha também, tá? Seguindo aqui mais um pouquinho dessa introdução. Por que estudar a carta aos Colossenses? Ele coloca alguns motivos. Primeiro, ela nos motiva a crer na suficiência da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele é o preeminente, o único e todo suficiente Salvador. Ponto 2. Ela nos adverte contra a tentação de voltar a praticar, olha aí, os pecados da nossa vida sem Jesus. Precisamos viver como pessoas que morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. Importantíssimo esse segundo ponto. Terceiro ponto. Ela nos recomenda valorizar e respeitar os verdadeiros líderes espirituais, a pastores fiéis que devem ser honrados e imitados. Importante também esse ponto, porque a hierarquia é algo fantástico, tá? Dentro da igreja também, Cristo respeitou isso. Quarto, ela nos capacita a enfrentar as heresias, principalmente aquelas que negam a excelência da pessoa de Cristo. Aqui tem um ponto principal. Porque essa carta ela é escrita em um conjunto de cartas, tá? É um conjunto de cartas chamado Cartas da Prisão, tá explicado um pouco mais aí no final dessa introdução. E dessas cartas da prisão, né, você tem aí um conjunto que foi escrito. E é bem interessante você pensar um pouco sobre isso, porque existe uma forte base de que realmente essas cartas elas foram transportadas em uma mesma viagem por Tíquico e Onésimo, que era o escravo fujão. Né? E o seu patrão recebeu uma carta, né? O seu dono recebeu uma carta, o nobre Filemon. Então, nós temos essa carta importante aqui, porque existe algo que acompanha muitas cartas de Paulo, e essa aqui também segue esse padrão, como mais de 90%, quase todas delas, ele tem uma primeira parte que ela é doutrinária. Paulo ele sempre escreve desse jeito as suas cartas. A primeira parte é uma parte doutrinária, e a segunda é uma parte prática, que traz mais uma parte prática para aqueles leitores e os ouvintes, evidentemente, da mensagem que ele está colocando. É bem interessante nós pararmos para pensar nisso, porque, de verdade, irmãos, olha só, a doutrina, ela precede, ela está antes da prática. Porque se eu pratico sem ser doutrinado, eu acabo praticando de maneira errada. Então, existe uma lógica fundamental nesse pensamento. Nós estamos falando de suficiência em Cristo. Como que eu entendo isso em tempos de escassez? Ah, é lindo, né? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não deu seu fruto. Olha que bonito, não é verdade? Mas e a prática disso? E o preço para se pagar disso? A carta aos Filipenses tem um versículo muito mal interpretado por algumas pessoas, mas já muito falado, pelo menos em nossa igreja e outras também. Eu já tenho ouvido muito isso. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente esquece às vezes o 12, que vai falar de todas as dificuldades, de momentos de fartura e também de escassez e outras coisas mais. E a gente esquece também às vezes o versículo o 14. Fizeste bem em participar da minha aflição. Olha aí, é Paulo falando, olha, eu posso todas as coisas, mas vocês fizeram bem em me ajudar sim. Ele está agradecendo, nós vimos isso na semana passada com a irmã Sônia. Tá? Fizeste bem em participar das minhas aflições. Então é um conjunto, é uma parceria, é uma vida em amor. Tá? Primeiro tópico fala, Paulo apresenta-se aos irmãos. Então ele faz aqui. Eu tenho que passar rapidamente remetente a Paulo, irmãos. Paulo, é comum isso. Paulo, apóstolo de Cristo, ele se coloca como apóstolo por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Como o termo apóstolo, né, quer dizer, comissionado, enviado, Paulo apresenta as suas credenciais de mestre autorizado por Deus para ensinar e pastorear. E é interessante que ele também dá uma base aqui e dá um lugar de honra nessa carta a Timóteo, que era seu filho na fé, cooperador também, como muitos outros participaram. Outro ponto, destinatários da carta, quem são? Colossenses. Os colossenses, eles moravam, evidentemente, a igreja na cidade de Colossos. A cidade de Colossos é uma cidade
num contexto grego, uma cidade grega, tá? Perto de uma rota comercial muito grande. Já nessa época de Paulo, já era uma cidade enfraquecida, tá? Não era uma cidade tão importante comercialmente falando. Há alguns tempos atrás, aqui, se você puxar aí na história, pode procurar aí 70, 80 anos antes de Cristo, ela era uma cidade bem importante, mas aqui nessa época já não era tão importante assim, já tinha sido um pouco ofuscada por outras cidades que ganharam uma importância comercial maior. Mas são eles, é essa igreja que está ali, essa igreja, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Paulo reconhece que a igreja é um povo que vive em duas dimensões. A igreja está no mundo, ligada à espiritualidade de Cristo. Exatamente isso. Está no mundo, ligada à espiritualidade de Cristo e vivendo aqui uma vida santa. Vivendo aqui de maneira honesta. Vivendo aqui de maneira real. Vive aqui como cidadão dos céus. É como se nós vivêssemos aqui, assim como o povo que estava vivendo aquele período da Páscoa. A ordem que foi dada ao povo no Egito é o seguinte: olha, comam arrumados, comam como quem tem pressa, como quem já está indo. Quer dizer, é comer de mochila nas costas, irmão. Tá? Trazendo para o nosso contexto, é comer de mochila nas costas. É comer e saber, ó, daqui a pouco está passando. Daqui a pouco o sinal está tocando e a gente tem que sair correndo. E é exatamente isso que nós temos que fazer, mas viver de maneira digna, honesta, santa e agradável a Deus, mas também aos homens. Para quê? Para que naquilo que eles falam mal de nós, eles glorifiquem a Deus. E isso é testemunho cristão verdadeiro, tá? E o terceiro aqui é a saudação clássica de Paulo, né? Graça e paz da parte de Deus. Deus é a fonte de toda a graça salvadora e também de toda a paz, que excede todo entendimento. Então, Paulo, ele nessa primeira parte, nesses primeiros versículos, ele já vai falar aqui, remetente, destinatário e saudação. Está no começo, tudo direito, tudo certo, sem nenhum problema, tá? Ponto 2, Paulo ora agradecendo. O primeiro ponto é essa questão da gratidão de Paulo, pela vida desses irmãos aqui, tá? Então, você vai ter aqui, ó, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 1:3, né? Paulo ora agradecendo a Deus pela conversão e espiritualidade dos irmãos, expressada pelas 3 virtudes: fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes simbolizam maturidade espiritual e aparecem em outras cartas. E nós vemos isso. Essas 3 virtudes são as virtudes teologais conhecidas no mundo dos estudos, no mundo teológico, também fora do mundo teológico, diferente das cardeais, que são outras, tá? Aqui são as virtudes teologais: fé, esperança e amor. A maior delas, o amor. Por quê? Porque o amor é a base. Então, aqui logo, o Paulo vai agradecer, porque Paulo também cultiva o amor de Cristo no seu coração. Então, tem essa parte do agradecimento, tá? Paulo destaca aqui bem no finalzinho, que o evangelho chegou a Colossos, possuía 7 características, ele vai citar aqui, eu tenho que passar por elas pelo menos um pouquinho para nós entendermos. Bom, é o evangelho ou a boa notícia de Deus. A palavra evangelho significa boa notícia, boas novas, né? Mais classicamente falando. O evangelho é a boa notícia que nos veio do céu. É o anúncio da salvação cujo conteúdo é Jesus. Esse é o conteúdo principal. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, tá? Não, é exatamente isso que está escrito em Marcos 1:1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É esse evangelho que se prega hoje ainda. Não é o evangelho da prosperidade, esse distorcido por aí. Não é o evangelho da boa saúde, distorcido por aí. Não é esse evangelho que vai apelar para simplesmente me foge agora a palavra, mas essa questão dos bons pensamentos tão somente. Não. É o evangelho completo de Jesus Cristo, vivendo da maneira como ele ensinou, tendo ele como exemplo. O líder tem que andar de maneira que os seus liderados também andem como ele. Isso é fato, irmão, não tem jeito. Mas isso não é só para o líder, não é só para o pastor, para aqueles que são líderes dentro da igreja, para todo mundo, tá? Então, porque eu sou portador das boas novas. É necessário que eu fale de coisas novas. E é necessário que essas coisas novas fiquem mais constantes ainda na minha vida e que sejam novidades, sejam coisas novas para mim todos os dias, mas para quem me cerca também. Que jeito diferente ele fala.
Como que ele se veste de jeito diferente? Ele paga diferente, ele negocia diferente. Bom, opa, isso tudo, né, para o bem, tá? É a palavra da verdade, é o ponto 2. A verdade que liberta é a palavra da verdade. Isso é uma característica do Evangelho, também no nosso meio, tá? É a verdade que liberta. 3. É o Evangelho universal ou para toda a criatura. Aí eu gosto disso. Eu amo isso aqui, porque olha só, para todos, não só para uma elite, não só para alguns escolhidos, é para todos. Todos têm a oportunidade. E eu amo isso aqui nessa revista, irmãos. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura ou a todas as nações. O que acontece já não é mais de responsabilidade nossa. Não que nós estejamos deixando de lado as nossas responsabilidades, mas nós temos que simplesmente pregar. Pregar com a vida, pregar com o andar. Por quê? Porque é para todos. Isso é uma das características fundamentais do Evangelho. Não é para uma elite de pessoas que entendem. Marcos 5, né, verso 36, se eu não me engano, essa semana eu usei esse texto algumas vezes, ou melhor, fui usado por ele, né? Vamos colocar as coisas no jeito correto. É aquela palavra de Cristo para Jairo, um dos principais da sinagoga, e ele diz, não temas, crê somente. Olha só Cristo podia falar isso para um homem que tinha perdido uma filha de 12 anos. Não temas, crê somente. Meu Deus, que mensagem maravilhosa, irmãos. Que mensagem maravilhosa. Para Jairo, aquilo lindo isso. Que fortalecimento, não é verdade? Isso não era só para uma elite de pessoas que poderiam entender, até mesmo porque esse milagre ninguém podia, mas se nós tivéssemos que entender para ser salvos, nós todos estaríamos perdidos. Porque, na verdade, o que Deus quer de nós é que a gente creia e viva. Viva crendo em Cristo e viva de maneira diferente. É o evangelho produtivo, ou que gera resultados crescentes. O evangelho por si só, quando anunciado em sua pureza e simplicidade, produz muitos frutos. E aí entra algo maravilhoso. Romanos 1, verso 16. Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É de fé em fé, é crescente. É aquela fé que faz com que eu ande melhor, mas também com que as pessoas que estão ao meu redor também sejam atingidas e tenham a opção também de aceitar Cristo como Salvador. É o evangelho da graça de Deus, não é algo que nós venhamos a merecer. Isso às vezes é difícil de alguns entender. Não é algo que nós venhamos a merecer, tá? É o evangelho da graça. O evangelho é o favor imerecido de Deus para o pecador impotente de produzir sua própria salvação, sem mérito do homem. Efésios 2, verso 8 e 9. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É pela graça, esse favor imerecido. Não é por obras. Mas como Tiago diz, complementando isso aqui, sem obras fica infrutífero também. Porque a nossa fé tem que ter obras, tem que falar do amor de Cristo, tem que cuidar das pessoas que estão chegando para a igreja, tem que levar pessoas para ouvir a palavra de Deus, tem que cuidar do necessitado, tem que amar o próximo, tem que contribuir para as situações dentro da igreja, para a manutenção da igreja, tem que contribuir para as ações sociais da igreja, tem que contribuir para o evangelismo perto e longe. Porque às vezes a gente acha que missões é só lá no Nordeste, fora do país, em outros lugares mais. Não, aqui também é missões, isso é missão perto. E nós temos que produzir isso, porque quem gera ovelhas somos nós, ovelhas mesmo, irmão. Nós temos que fazer isso. Mas ovelha, para produzir ovelha, tem que estar saudável, tem que estar bem alimentada, tá? Porque senão os filhotes morrem. Para pensar nisso. É o evangelho, é outra característica, né? Transmitido pela instrumentalidade humana, né? Ou eu colocaria pela obediência humana. Eu entendo o que ele quer dizer por instrumentalidade, mas eu acho que fica melhor obediência humana. Porque essa instrumentalidade está diretamente ligada à obediência. Porque às vezes uma pessoa não tem tantos
requisitos, tantos talentos assim, porém é usada de maneira simples para pregar o evangelho. E ganha, às vezes, mais almas do que outras pessoas. Às vezes produz mais frutos de arrependimento, de amor, de vida cristã devotada a Deus, isso de maneira equilibrada. Porque a gente sempre deve evitar os extremos. Não podemos ser extremamente ortodoxos, ou seja, como colunas de mármore, não é verdade? Lindas, mas totalmente frias. Mas também, de um outro lado, não podemos ser completamente ligados tão somente às coisas onde a gente, muitas vezes, até mesmo, né, perde o controle. Ou seja, a gente não pode ser levado só pelas emoções. Não, nós temos que ter o equilíbrio nisso. Sabendo que temos sentimentos, mas temos também uma razão. E isso é algo maravilhoso usado por Deus. Instrumentalidade, obediência humana, está completamente interligado uma coisa a outra. Deus usa aqueles que obedecem. Ele usa cada um, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, cada um no seu devido lugar. Cada um tem a sua função dentro da igreja. Cada um tem algo para fazer dentro da igreja. Não existe ninguém, e aqui eu quero repetir para não ficar dúvida nenhuma, não existe ninguém que não tenha função dentro da igreja. Todo mundo tem. Se você não tem, provavelmente você ainda não achou a sua. Mas você tem, você tem. E Deus te deu sim, te deu talentos, tá? Ele deu talentos a você. Então, irmão, suficiência em Cristo, fechando aqui essas virtudes que ele fala do Evangelho, porque ele está dando uma base para entendermos que nós somos, que Cristo é suficiente para nós, que o Evangelho é suficiente. Ele finaliza aqui, olha, é o Evangelho que produz amor entre as pessoas, comunhão. É o verso 8. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Paulo ouviu de Epáfras a seguinte situação: olha, eles se amam. Essa igreja se ama. Parece que a gente está... Você imagina, Epáfras falando, olha, eles se cuidam. Quando um está mais fraco, o outro vai na casa dele. Ora junto. Ele vai lá fazer uma oração um na casa do outro. Paulo, tu tem que ver como é que é o negócio lá. Parece que a gente está vendo isso. Paulo, eles cultivam o amor, a atenção. Quando um se aborrece com o outro, eles tentam resolver entre eles. Quando não dá, eles trazem para mim, Paulo. E aí a gente senta, conversa. Às vezes eu trago algum diácono também para ajudar. E aí vai, entendeu, irmãos? É a vida comum cristã. Expressando o amor, mas às vezes a gente interpreta mal o amor porque nós levamos isso para o sentimento. E esse amor expresso pelos cristãos, um pelos outros, não é sentimento, é prática, é ordem de Cristo, é mandamento. E isso é muito importante, porque senão essa suficiência de Cristo nunca será algo real na minha vida, porque eu sempre terei do que reclamar. E acreditem, pastor também tem do que reclamar. É verdade. E eu sei que você também tem. Todo mundo tem. Por quê? Você tem coisas, mas o amor ele é expresso, irmãos, de maneira prática, tá? Último tópico, nessa oportunidade, nós vamos falar aqui, Paulo ora intercedendo. Bom, porque se nós vimos aqui a apresentação, a oração de agradecimento, nesses primeiros 12 versículos, nós vamos ver também uma expressão de intercessão de Paulo, a partir do versículo 9. Por esta razão também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. 2 termos que me enchem o coração. Esses 2 termos enchem vontade de Deus e inteligência espiritual. São 2 coisas para estudar profundamente. Porque quando eu entendo qual é a vontade de Deus, a minha vontade vai acabar sendo anulada ou ajustada à vontade de Deus. E essa questão da inteligência espiritual é a capacidade que nós temos de tomar determinadas decisões na nossa vida. Paulo, ele ora intercedendo, e o autor tem uma longa entrada aqui que nós não podemos trabalhar em toda ela. E aqui, lembrando, ele ainda está na primeira parte da carta, tá? Ele está na parte doutrinária. Após orar agradecendo, Paulo ora pedindo ou intercedendo a Deus pelos irmãos de Colosso. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar. É o texto que eu li, o verso 9, mas aí ele vai até o 10. Tá? Então, essa expressão de oração,
ela remete Paulo a um pedido por aqueles irmãos ali. Algumas evidências eu quero trazer para nós para finalizar essa lição nessa oportunidade. Algumas evidências que Paulo apresenta, tá? Ele vai falar sobre algumas evidências desse agrado, né? Eu vou ler aqui um pedacinho para fazer sentido. O objetivo de se ter este conhecimento é uma vida de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. Como isso pode ser visto? Paulo apresenta 4 evidências. Primeiro, uma vida frutífera, cheia de boas obras. Porque se não é pelas obras, não pode faltar as boas obras. E aí parece complicado, não parece? Mas não é não. Porque na prática do dia a dia, no Evangelho, nessa situação cotidiana que o cristão nascido de novo vive, ele percebe isso logo de cara. Não é por obras, ele não merece, porém ele tem que fazer boas obras. Porque isso é natural dele. Esse fruto vai surgir dele. E ele tem que trabalhar isso também. Não é natural. É natural porque você quer dar isso, mas tem uma luta interna. Então, irmãos, olha, uma vida frutífera. Paulo sempre destacou a importância da prática das boas obras como uma evidência ou consequência de uma vida de santificação. Fomos escolhidos por Jesus para frutificar. Árvores plantadas junto ao ribeiro. Pessoas que mesmo em tempos de seca têm folhas verdes e têm frutos nos seus galhos. Pessoas que ainda em situações difíceis continuam viçosas, continuam rejuvenescendo. Isso é gente que tem vida com Deus. Isso é uma evidência disso, tá bom? Outra evidência. Uma vida de crescimento espiritual. Não dá para viver sempre no mesmo nível espiritual. Tem que se produzir, crescer, andar para frente. Cada um dentro daquilo que Deus reservou, mas temos que crescer. Mas o problema aqui está direto. Eu vou ler um pedacinho. O conhecimento de Deus inicia-se na conversão e acompanha o crente em toda a sua trajetória de santificação. De novo ele toca em santificação. Por quê, né? Eu vou explicar um pouquinho. Tá? Vivemos espiritualmente para crescermos em santidade e em conhecimento espiritual. É que tem gente, às vezes, que fica muito arrogante com o conhecimento acadêmico. Simplesmente porque fez um curso teológico, ou porque fez uma extensão de alguma coisa, ou algo, começa a desprezar aquelas pessoas que ele acha que sabem menos do que ele. Então não é isso, você tem que honrar as pessoas, evidentemente, que estudam, e nós fazemos isso, temos que fazer mesmo, é maravilhoso, é lindo isso, mas por que a arrogância às vezes invade o coração? E de um outro lado também tem uma arrogância reversa disso, porque tem gente, às vezes, só porque a pessoa estudou um pouco mais, tudo que ela fala, a outra pessoa vai achar que é arrogância. Então isso é a arrogância dessa pessoa. Olha como é que isso é complexo. Irmãos, de novo nós vamos falar. A santificação, ela está sendo colocada nesses subtópicos aqui, não por um acaso. Porque santificação é esse processo de separação que acontece na minha vida. Pergunto a você, você tem lido a Bíblia todo dia? Eu vou insistir muito nisso. Você precisa desse alimento. Senão você vai ficar fraco, doente, e se bobear, daqui a pouco você morre. Espiritualmente falando. Outra coisa, você tem momentos entre você e Deus sozinho. Você tem que ter isso. Porque isso vai gerar um processo de santificação em você. Você vai começar a poder, as batalhas talvez até aumentem, mas você vai conseguir abrir mão daquilo que o inimigo tem oferecido, sua carne e também o mundo, que tem lutado contra você, tá? Outro subtópico aqui, o terceiro, uma vida fortalecida pelo poder de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais forte nos tornamos. É importantíssimo se fortalecer em Deus. Aí entra essa prática, comunhão, ou buscar ao Senhor, ou estar na presença de Deus. Né? Existe aquele, coloca aqui, eu sublinhei, capacidade de suportar e continuar. E longanimidade, capacidade de suportar e paciência diante daqueles que o perseguem. Aí você vê Gálatas 5:22 e Efésios 4:2, meu Deus! É exatamente isso. Uma vida fortalecida pelo poder de Deus. Mas como que se torna evidente que a minha vida está fortalecida diante do Senhor? Quando eu tenho horror ao pecado. Quando eu não negocio santidade. Quando eu continuo, mesmo diante de diversos assédios e situações que cercam a minha vida, firme em Cristo. Ainda
que eu tenha, na verdade, que abrir mão de mim mesmo. Santidade com Deus. Ainda que eu tenha que dizer, e tenho que dizer, não para a minha própria carne. O último, ele diz assim, uma vida de gratidão ao Pai. Com a força que vem de Deus, o cristão é capaz de dar graças com alegria. Mesmo em meio à tribulação, o Pai, por meio do Filho, fez de cada crente um participante da herança de Cristo. Todos os crentes nascidos de novo, evidentemente, compartilham da santidade de Cristo, sendo feitos filhos de Deus. Esses nascidos de novo, todos eles. E isso é motivo mais do que de sobra para nós agradecermos a Deus. Isso é motivo, irmãos, muito maior do que a alegria. Olha, quando eu sou assim, quando eu acordo, que eu abro a janela, que eu vou para o lado de fora, que eu vejo... Eu confesso que eu gosto muito, eu gosto do sol brilhando, mas eu gosto também quando tem aquelas nuvens no céu, que o dia está chuvoso. Há pouco tempo atrás, né, aqui em Petrópolis, né, eu não sei você, mas aqui em Petrópolis agora nós estamos em fevereiro. E nessa época aqui a gente tem tido não muitas chuvas. E durante um dia desse, eu acordei de manhã cedo, tinha chuva. Que lindo a chuva, eu agradeci a Deus, falei que lindo essa chuva. E aquele dia eu estava em casa, né, e estava de folga e estou ouvindo a chuva. Chovendo lá fora, coisa linda, gente. Que bom isso. Agradecimento. Agradecimento quando eu olho para dentro de nós. Quando eu vejo pessoas se recuperando da Covid, como nós tivemos essa semana, uma irmã amada nossa, muito idosa, 93 anos, que se recuperou da Covid. Está em casa, teve alta. Muitas outras coisas, do próprio ser humano, a vida, as flores e tudo mais que nos cerca de maneira material. Isso tudo é motivo para nós sermos gratos pelas montanhas, pelos rios, pelos mares, pelo céu, pelas estrelas. Mas, irmãos queridos, muito mais nós devemos ser gratos, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Teve um dia na minha vida, e quando eu vejo isso, eu falo, rapaz, André, pecador terrível. Teve um dia que eu levantei a minha mão e decidi dentro do meu coração, eu quero esse Jesus como meu Salvador. Eu atendi ao apelo do pregador, porque o Espírito Santo já tinha falado ao meu coração. Quantas pessoas não endurecem o coração, mesmo sabendo que tem que dar essa decisão, porque tem medo, porque ficam pesando as coisas, porque ficam pesando e pensando no que vão ter que deixar para trás. Deixe para trás o que te atrapalha e siga. Siga nos braços do Senhor Jesus. Quando você estiver fraco, Ele vai te carregar nos braços. Ande nas pegadas de Cristo. Quando você estiver fortalecido, siga o caminho. Ele mesmo disse, em João 14, verso 6, Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu digo para você, Ele é suficiente para nós. E que Deus te abençoe nessa oportunidade. Até semana que vem. Estaremos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus.